Olá, turma! Sejam bem-vindos mais uma vez para uma aula de microbiologia e torço muito pelo sucesso de cada um de vocês com os meus futuros técnicos de enfermagem. E bora se preparar bem também. Gente, hoje, dando continuidade à nossa aula de microbiologia, vamos falar um pouquinho dos parasitas. Quais são os parasitas e o que eles ocasionam. Então, saímos, na verdade, um pouquinho de microbiologia e a gente vai se estender para parasitologia, que, na verdade, é a continuação de micro. Tudo é continuação de microbiologia. Então, os parasitas, eles são sempre, galera, sempre protozoários. Lembra lá do reino protista? Então, tá aqui, ó, os representantes são os protozoários. Eles são unicelulares, ou seja, possuem uma célula só. E os parasitas, eles também podem ser pluricelulares. No caso dos pluricelulares, nós vamos ter duas categorias de vermes, que são os plateumintos, são vermes, plateumintos e nemateumintos. Daqui a pouco a gente estuda melhor sobre essas duas verminoses, tudo bem? Alguns termos que é muito utilizado para se estudar parasitologia. Alguns termos básicos, por exemplo, habitat. Habitat é o local onde o parasita se instala, onde o parasita vive. Temos também, o que é um parasita? O parasita é aquele que vai se nutrir do hospedeiro. Então, o parasita ele entra dentro de um organismo e dentro desse organismo ele vai se alimentar. Ou seja, ele pode, em casos mais graves, até levar a pessoa à morte por anemia, que ele se instala dentro do organismo. Então, é um parasita. Continuando aqui nos termos ainda, nós temos endoparasitas. Endoparasitas são aqueles que habitam no interior dos hospedeiros. Ou seja, são parasitas que entram dentro do nosso organismo, causando doenças. Por exemplo, ascaris lubricoides, lombrigas, elas entram no nosso interior e nos causam doenças, são chamadas de endoparasitas. Temos ainda os ectoparasitas, são aqueles que habitam no exterior do hospedeiro. Por exemplo, pulga e carrapato. Se instala do lado de fora do hospedeiro. Temos aí mais um termo, hematófagos, simples, tranquilo. É aqueles que se alimentam diretamente de sangue, hematófagos. Temos aqui outro termo, vetor ou inseto vetor. É aquele que transmite o parasita diretamente para o hospedeiro. Por exemplo, a gente tem no caso de febre amarela, os mosquitos, no caso de dengue também. Então, são vetores transmissores de doenças. Falando agora propriamente dito de protozoários. Quem são os protozoários? São seres unicelulares, eucariontes, possuem uma organização celular, são heterótrofos e podem ser de vida livre. Ser de vida livre significa que ele não é parasitário. Ele não depende de ser parasita. E os que são parasitas e causam doenças, eu chamo eles de protozooses. Protozooses. Algumas doenças causadas por protozooses ou protozoários. Amebíase, nome do protozoário, entamoeba histolítica. O exemplo, ameba. O que essa ameba provoca? Ferimento intestinal com sangue, porque esse parasita perfura o intestino. Então, a amebíase. E o tratamento é bem simples. Se a gente tratar, proteger a água, proteger os alimentos e ter a higiene pessoal, resolve-se a questão da amebíase. Então, portanto, saneamento básico. Temos aqui doença de Chagas. Qual que é o protozoário causador? Trypanosoma cruzi. Esse é o protozoário que vive no intestino do inseto barbeiro. Então, o barbeiro é o hospedeiro intermediário da doença, tá? Olha só, o parasita vive no intestino do barbeiro. Aí, à noite, o que acontece? Esse inseto recebe esse nome de barbeiro porque geralmente ele ataca a face do nosso rosto, ele defeca, você ao coçar, as fezes caem para a corrente sanguínea. E aí provoca o quê? Inflamações cardíacas e hepáticas. Prevenção, não tem outra saída. Tentar eliminar o inseto barbeiro. Gente, tranquilo até aqui?